alegria muito grande estar aqui nesta manhã e ser abençoado mais uma vez. Hoje eu quero tratar o tema levando Deus a sério. Há muita gente brincando de religião, brincando de igreja, brincando de fé, brincando de seguir a Cristo e não entendeu com seriedade o que seja e a sua fé e o que realmente é Deus e o Evangelho. Hoje, quando viajo, quase o Brasil todo, inclusive pelo mundo, quando me sento para ouvir alguns conceitos e valores, eu percebo de que quem distribui o conceito ou expressa aquele valor não entendeu bem, e é verdade, o que seja o Evangelho. Hoje criamos uma cultura muito da religião social, da religião do status, mas o Evangelho mesmo na sua essência e conteúdo, eu tenho ouvido muito pouco, eu tenho compreendido muito pouco nos lábios de quem o prega, sem o conhecimento bíblico, do que seja de fato a palavra de Deus, a verdade de Deus, a revelação de Deus, a igreja e o corpo de Cristo. Por isso o tema muito sério, o assunto muito sério, levando Deus a sério. Vamos repetir o tema? Levando. Eu trabalho toda a minha pesquisa inicial num livro do Dr. Kevin DeYoung, autor muito renomado dos Estados Unidos, agora recentemente publicado pela Fiel. Ele publica um livro com esse título. Eu tenho nesse livro toda a minha pesquisa que trabalho aqui, obviamente com todo o acervo que em torno do livro e da pesquisa me enriqueceu o conteúdo. Eu vou tratar com os irmãos um dos menores salmos da Bíblia, o mais pequenino, e pretendo expor, imagine, pastor, versículo a versículo, Salmo 119. Não é? Nós teríamos que ficar aqui na hora do almoço, interromper a tarde e o churrasco para chegarmos ao final dos, praticamente são ao todo, não é, 176 versos, todos eles falando sobre um assunto só, a Bíblia Sagrada. Mas eu queria que você ficasse de pé comigo um minutinho só e recitássemos juntos o versículo de número 167. Só o versículo 167 para iniciar a nossa meditação e a partir dele então dar uma viagem, uma largada no tema levando Deus a sério. Salmo 119, 167, eu quero ler todos juntos, a igreja toda comigo. A minha versão diz assim: a minha alma observa os teus testemunhos, amo-os excessivamente. Quem tem essa versão, vai ler comigo agora. Vamos juntos, só quem tem essa versão. Vamos juntos? A minha alma tem observado os teus testemunhos, amo-os excessivamente. Os que têm a versão Almeida Revista Atualizada, diz assim: eu os amo ardentemente. Tem alguém que tem essa versão? Quantos tem? Vão ler comigo agora então, vamos ler juntos? A minha alma tem observado os teus testemunhos, eu os amo. Amor ardente. Eu estava vendo o Baruch cantar, Baruch, uma coisa que me impressiona no seu ministério é a sua capacidade de passar amor ardente. É inflamado, ele tem uma paixão por Deus e pelas coisas de Deus, que qualquer coisa que fuja da verdade de Deus, ele já entristece, o coração dele tranca. A gente tem convivido com ele, eu passei um tempo muito grande ontem junto, a gente foi conversando sobre a sua dor e a enfermidade da família, e eu percebi que as coisas de Deus o enriquecem, mas as coisas que são do mundo fazem com que ele se entristeça. Isso é amor ardente, quando a gente ama alguém com muita paixão e uma verdade com todo o coração, o que não é do Senhor nos entristece. A outra versão é NVI, eu acho que todo mundo tem a NVI, diz assim: obedeço aos teus testemunhos, amo-os infinitamente. Um amor infinito, um amor imenso. Gente, é sobre isso que eu queria falar com vocês. Eu vou tentar fazer poesia. Eu não sou poeta, mas eu vou tentar fazer poesia do Salmo 119 e pensar no Salmo 119 como uma poesia de Deus, uma música de Deus, uma música linda, talvez na voz de Baruch. Acho que vai, de repente, sair até uma canção desse sermão. Quem sabe? Quando você ouve poesia de Deus, e você descobre como Deus é rico e gracioso, para falar com um som tão espiritual ao meu coração, para que eu possa ouvi-lo, para que eu possa encontrá-lo, para que eu possa amá-lo, está aqui, com amor ardente, com paixão intensa. Amém? Vamos orar ao Senhor. Deus, dá à tua igreja o privilégio hoje de se apaixonar pelo Senhor e pelo seu Evangelho. Eu quero que a tua igreja conheça o Evangelho, ó Deus, como nós o temos conhecido, e como a Escritura tem sido revelada há milhares e milhares de anos. Não permita, Pai, que ninguém possa estar desatento ou confuso, que haja toda a nossa concentração hoje em direção à Sagrada Escritura, e que teu Espírito Santo faça saltar da Escritura toda a inspiração, que possa tomar o nosso coração para uma vida de amor intenso, de relacionamento intenso, profundo, verdadeira intimidade com o Senhor. É isso que nós cremos e por isso oramos, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar-se. Talvez você não saiba, talvez saiba, dos 1189 capítulos espalhados pelos 66 livros da Bíblia,
O Salmo 119 é o mais longo, mais longo. É interessante que o autor, ao escrever o capítulo mais longo da Bíblia, tomou cuidado de dividir esse livro num acróstico. Todo mundo sabe que é acróstico. Quando uma frase ou uma palavra começa com a mesma letra o tempo todo, não é? Ou então você escreve uma palavra e a partir daquela palavra monta frases ou simbologias. O nosso acróstico aqui está dividido sempre em 8 versos. E o que me apaixona, irmãos, é o Espírito Santo, através de um autor, que não sei ainda quem é, ter a capacidade de produzir 8 versos, depois 8 versos, depois 8 versos, cada um deles com a primeira letra do alfabeto hebraico. Não sei se você tem na sua escritura, por exemplo, no Salmo 119, no versículo 1, em cima você vai encontrar um título capitular aí desses versos. Está lá, Aleph. Depois você vai encontrar no versículo 9 a palavra Bet. Aleph, Bet. Depois você vai encontrar Gimel. O que é isso? O ABCD hebraico. A, B, C, D, E, né? Como você faz o seu alfabeto, assim os hebreus se expressavam. O indivíduo conseguiu, pela capacidade de Deus, do seu espírito, pegar do versículo 1 ao versículo 8 e começar todos os versículos com a letra A. É isso mesmo. Ele começa cada versículo com a letra A. Depois ele tem o trabalho do versículo seguinte, do 9 até o 17, ele começa tudo com a letra B. Bet, B. Já pensou? Você olha aqui e diz, pastor, mas não está assim na minha Bíblia. Na minha Bíblia está B, versículo 9, com quem? 10, com todo, escondi. É impossível cumprir essa tarefa em português, porque nós estamos traduzindo um texto de outra língua e cultura. Não há como. Mas se você pegar o texto hebraico, o pastor tem no gabinete, pode prestar para você, você vai olhar que todas as primeiras palavras, elas estão iniciadas todas com a mesma letra. Pensa a criatividade, o poder de Deus na vida do autor, quando o cara chega, por exemplo, no versículo 49, tem que escrever tudo com Z. Zain. Quantas palavras com Z tem em português? Já imaginou? E ele consegue falar da grandeza de Deus o tempo todo, como se fosse um zumbido. E todo mundo entende. Porque ele tem uma capacidade que certamente não veio dele, um poder que não vem dele, para fazer poesia com o alfabeto que veio da nossa cultura e dizer na nossa língua, na nossa cultura, que Deus é grande. Grande, por isso o salmo não é pequeno. Grande, grande é o Senhor. E que isso só pode ser encontrado, é isso que ele está dizendo, na palavra de Deus. É um dos poemas mais lindos e mais ricos da Escritura Sagrada. E tem gente que na igreja nunca leu o Salmo 119. Um dia perguntei para o membro nosso do culto de oração, tem culto lá de 6 às 7. Os crentes vão, né? Os crentes vão. Tem os irmãos de 6 horas, né? O culto é de 6 às 7. Os irmãos 6 horas. Chegam na igreja e oram. E tem os irmãos 6 horas. Eles chegam para nós, ligam e falam, 6 horas por mim que eu não vou não. Né? Esse é outro tipo, e geralmente é a maior parte. Mas quando estávamos lá reunidos com aquele nosso grupo gostoso e bonito de oração, eu perguntei, tive a coragem, falei, se o crente for verdadeiro, quem aqui nunca leu o Salmo 119? O irmão levantou a mão. Eu digo, Deus tenha misericórdia, fiz igual o pastor, né? Deus tenha misericórdia. Eu disse, por quê, irmão? Ele falou assim, eu gosto mais do 117, do 23, né? Preguiçoso, porque é pequenininho. Irmãos, um cristão que nunca passeou no Salmo 119, ele não sabe a riqueza do que ele tem nas mãos. Eu estou dizendo porque você tem que entender o que você tem nas mãos. Quantos trouxeram a sua Bíblia para o culto desta manhã? Pega aí o celular, o iPad, o iPod, pode também. Você tem a Bíblia? Pode. Levanta para mim poder saber quantos aqui tem a Bíblia, a palavra de Deus, em qualquer versão, CD, DVD, telefone, iPad, iPod. Coisa linda, diga assim, louvado seja Deus. Diga, pela sua palavra. Sabe, irmãos, nós temos um Deus que é presente em nós, e presente entre nós, e que tem se revelado através da sua palavra. E quando comecei a estudar esse salmo a partir dessa biografia escrita pelo pastor Kevin DeYoung, eu comecei a ver, eu disse, meu Deus, quanta riqueza eu perdi, quanto tempo perdi, não me aprofundando em trechos, em palavras, em profundezas, que quando você mergulha, você vai vendo a riqueza do que é amar a palavra de Deus intensamente. Tem gente que é pobre de cultura, pobre de palavra, escreve versos inteiros sem conseguir dizer nada. Agora tem gente, como Paulo César Baruch, que coloca uma frasezinha lá, 2 e você começa a dizer, meu Deus, da onde vem isso? Só pode vir da paixão por Deus e do seu Santo Espírito. Eu vi nesse livro do pastor Kevin DeYoung um poeta. O camarada queria conquistar a namorada e mandou o seguinte poema. Veja se vai dar para botar música nisso aqui. Ele diz assim, veja meu bem, há uma vaca solitária, feno, vaca, tudo com exclamação. Se eu fosse uma vaca, essa vaca seria eu. Se o amor é oceano, eu sou o Titanic. Meu Deus, quanto gosto, né? Querida, queimei minha mão na frigideira do nosso amor. Eu imagino que a moça não conseguiu nem terminar o poema, não é?
mas ainda assim isso é melhor do que o chiclete. Acredite que nos mantém juntos no qual você me pisou. Meu Deus do céu. Eu fico imaginando quando a moça leu isso, pedindo a Deus: Senhor, livra-me deste opressor maligno. O indivíduo que não tem a capacidade de refletir nas mínimas coisas do amor é alguém realmente, ele não entendeu e não vai conquistar o coração da sua amada. Se for expressar amor para alguém, por favor, passe o poema para o pastor Evaldo, para ele poder ler, avaliar, e não envie um negócio desse para a sua namorada, ou você vai morrer solteiro, viu? Solteiro. Agora, por exemplo, poemas bons. Há poemas bons. A gente que pensa e ouve poesia e sabe fazer. Soneto 116 de William Shakespeare. Eu acho que tem aí. O que eu fiz aqui? Eu desliguei? Vamos ver aqui então. Isso. Poema 116, William Shakespeare. Ele diz assim, vamos ler juntos? De almas sinceras. 2 pontos. Vamos fazer de novo a primeira parte para a gente entender o que é a poesia. Ele coloca a construção perfeita. De almas sinceras, a união sincera, nada há que impeça. Amor não é amor se quando encontra obstáculos, se altera. Tem diferença do primeiro para o segundo? Sim ou não? Gente, isso aqui é poesia. Pode copiar, só não pode fazer plágio, viu? Você tem que dar autoria, soneto, não é? 116, William Shakespeare. Quando você pega uma poesia desse nível, você começa a entender que as palavras bem combinadas e muito bem produzidas, elas vão construir algo em nós. Elas acabam modificando a gente. Elas modificam a nossa postura. Eu sou leitor de livros. Eu leio todos os livros que eu puder. No avião, no carro, tudo. Eu leio todos os livros seculares, qualquer um. Se você me der um livro e dizer profano, eu leio. Eu quero saber o que tem lá. Depois jogo fora. Eu sou leitor dos livros. E quando vejo o poder que as palavras têm, elas começam a modificar. Se você está lendo algo ruim, um jornal, por exemplo, notícia ruim, causa o quê? Ira, furor. Você, mas que porcaria, esse país não muda, mas esse juiz de novo, né? Esse político tal fazendo a mesma coisa, porque você está lendo algo que movimenta seus pensamentos e que faz com que o seu coração tenha desejo de expressar ou frustração, indignação, ou no caso da escritura, amor, obediência profunda. Quando lemos os Salmos, por exemplo, o Salmo 119, meu coração exulta pela capacidade que ele tem de me convencer como Deus é grande e bondoso ao nos dar a sua palavra. Agora volte ao Salmo 119 e vamos fazer poesia. Eu acho que esse trecho vira música. Dá uma olhada no Salmo 119, veja 129. Ninguém olhando para mim, todo mundo agora fito na escritura. Pega no celular, baixa na internet, procura no Google, mas acha em nome de Jesus. Salmo 119, do verso 129 ao 136, veja que espetáculo de poesia, que visão que nós temos de Deus, quando Deus se revela para nós através da sua palavra. Os teus testemunhos são maravilhosos, por isso lhes obedeço. A explicação das tuas palavras ilumina e dá discernimento aos inexperientes. Irmãos, é a valorização do sermão expositivo, da aula da EBD, o cara está falando de tudo numa frase só. A explicação das tuas palavras, ou seja, o hermeneuta, o tradutor dos seus textos, ilumina e dá discernimento àquele que é inexperiente como eu. 131, abro a boca, veja, suspiro, ansiando por teus mandamentos. Volta-te para mim, tem misericórdia de mim, como sempre fazes aos que amam o teu nome. Dirige os meus passos conforme a tua palavra. Não permitas, isso é que é poderoso demais, a capacidade de crer que através da palavra ele diz, não permitas que nenhum dos pecados me domine. Resgata-me da opressão dos homens, para que eu obedeça aos teus preceitos. Faze o teu rosto resplandecer sobre o teu servo. Ensina-me, ele quer aprender. Ensina-me os teus decretos. Agora veja o 136, o choro dele. Vamos juntos? 136, rios. Por que ele chora? Ele podia dizer assim, né? Eu sou um pouco, às vezes, mais pobre para dizer as coisas. Mas eu choro de tristeza, porque o pessoal está desobediente. O cara não fala assim como a gente, não é pobre, ele tem riqueza de espírito. Gente. O indivíduo aqui tem grandeza de alma. Ele não chega e diz, eu choro porque o indivíduo está pecando. Isso é pobreza de linguagem. Ele diz assim, rios de lágrimas correm dos meus olhos. Por quê? Porque a tua lei não é conhecida. Aqueles que estão na ignorância me incomodam, aqueles que não conhecem a tua palavra me incomodam. É por isso que ele está produzindo um texto e está recriando um texto pelo Espírito Santo, para que as pessoas possam acessar e conhecer quem Deus é através da manifestação da sua palavra. Isso me leva a 3 posturas que eu posso imaginar
o leitor do Salmo 119 terá? Estando em Israel, no Monte de Massada, não sei se o pastor esteve viu, lá no Monte de Massada há em alguns lugares os escribas, ficam naquelas salas. O irmão deve ter visto um, não é? O rolo daquele é caríssimo, eles copiam a Torá, copiam à mão, desenhando. É muito lindo, eles passam um dia ali traduzindo e copiando aqueles textos. Quando conheci um daqueles copistas, nós começamos a conversar, estávamos eu, Luiz Saião, Eli, Wander, um grupo grande. Nós começamos a perguntar por que tanta dedicação pelo texto e tanto tempo de dedicação para desenhar aquela palavra. Ele disse, porque as pessoas precisam conhecer a Deus através da sua palavra, através da revelação que ele manifestou de si mesmo. Eu disse, que falta de conceito nós temos e o indivíduo no judaísmo tem. Ele compreende e entende que aquela verdade dada ao próprio Deus é a chance que a pessoa tem de acessar o Senhor e de conhecê-lo na sua infinitude. Tem gente que lê a Bíblia na primeira categoria de leitor. Sabe como é que lê a Bíblia? O primeiro leitor, que eu chamo de cético escarnecedor, ele lê o Salmo 119 e diz assim, sim, isso aí. Aquela postura meio intelectual, meio cética, para dizer assim, eu penso que o povo antigo até gostava dessas coisas, isso tem a ver mesmo com a cultura dos judeus ou dos hebreus, mas não me diz nada, não tem nada a ver comigo, desculpe, não consigo levar muito a sério esse texto histórico e antigo. O segundo leitor desse texto deve ter uma postura diferente. Ele lê mais ou menos assim. O primeiro é cético, escarnecedor. O segundo já é alguém que crê na Bíblia. Ele sabe que a Bíblia é a palavra de Deus, mas ele lê mais ou menos assim. Muito bom. Eu acredito que a Bíblia é verdade. Você até tem e sabe que a Bíblia está em alta conta na sociedade. Mas na prática, o que é que ele acha? Ele acha a Bíblia um livro irrelevante, tedioso e ultrapassado. Ele entende que as culturas que evoluíram produziram coisa melhor do que a Bíblia. Agora pensa um cristão, é isso que o autor está dizendo. Um cristão, um servo de Deus, um apaixonado por Deus e por sua revelação. Como ele lê a Bíblia? Ele tem 3 manifestações. Sim, sim, sim. Simplesmente ele olha para a Bíblia e diz assim, o que ele está dizendo é verdade. O que está aqui é o Senhor falando comigo, e como eu quero viver e obedecer e seguir as grandezas de Deus. Para um texto como esse eu digo sim. Para um texto como esse eu digo sim. Você concorda, sim ou não? É isso mesmo. Quando nós queremos de Deus algo mais precioso e mais poderoso, não podemos olhar para esse texto com a ideia de um pesquisador, com a ideia de um confrontador, ou com a ideia de alguém que tem que colocar tudo aqui por terra. Não, se sabemos e temos o pressuposto de que é a palavra revelada, isso já está resolvido. Se ela é a manifestação de Deus a nós, eu creio. Se ela é nos doada pelo seu Santo Espírito, quando eu leio texto como esse, eu não posso, sim, não. O que eu digo? Sim. É dizer, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Eu digo o quê? Sim, quanto eu amo a tua lei, ela é a minha alegria, a minha meditação o dia inteiro. Eu digo o quê? É isso que eu estou dizendo. O que o salmista está dizendo é que esses textos precisam mudar a nossa vida a partir da concepção e da paixão que temos ao absorver e aceitar essa verdade. Se não temos paixão, não amamos a Deus. Se não temos paixão, não acreditamos nas verdades dele. É vazio. É olhar para o Salmo 119, verso 97, volte aí no texto, e diz assim, quanto amo a tua lei, está lá, eu medito nela o dia todo. Numa verdade dessa, meu coração exulta e digo, sim, e ainda dou aquele glória pentecostal, né? Glória a Deus. Eu posso meditar na palavra, eu posso absorver a palavra, porque eu creio, como o salmista do Salmo 119 crê. Ele diz o seguinte, a Bíblia não tem erros, está aqui, em todos os versículos que esse salmista redigiu. A Bíblia não pode ser confundida, ela será sempre entendida, pois o Espírito Santo a traduziu. Ele está dizendo isso aqui. Ele está dizendo que a Bíblia não pode ser invalidada e tem poder eterno, e eu creio nisso. Ele está dizendo que a Bíblia é a palavra mais importante para a nossa vida, e o que mais importante a Bíblia pode e deve ser lida por nós todos os dias da nossa vida, para seguirmos todos os exemplos que nela estão contidos, para ser praticada e aplicada em toda a hora de nossa existência. É isso que esse salmista gastou tempo e investiu com o Senhor para poder me convencer. Agora, quem é esse sujeito? Quem é esse sujeito? Quem acha que o Salmo 119 foi escrito por Davi, levanta a mão. Quem acha? Ninguém acha. A igreja bem instruída é assim, não acha nada, né? Só trabalha com certeza. Na verdade, muitos autores, e grande parte dos autores, comentam o tempo todo o Salmo 119 como sendo o Salmo de Davi. Eu estudei esse texto praticamente em 2 comentários, do Dr. Martin Lloyd Jones e do João Calvino. E é interessante que João Calvino vai afirmar, em alguns dos nossos slides deve ter isso, exatamente assim, que sobre a autoria do texto nós não sabemos nada. Ele diz lá,
Sabemos muito da poesia e nada do poeta, né? É isso que ele diz. E em matéria de autoria, a conclusão é: não tem conclusão. Mas depois que ele dá essa nota de autoria, o que ele diz assim? E Davi? Pode pegar o comentário e comprar. E Davi? Falei, que sujeito estranho, né? O cara diz que não sabe nada do autor, mas ele coloca Davi, está convencido que Davi escreveu. O fato é que nós não sabemos, e eu não vou aqui defender um autor. Eu não quero colocar uma pessoa, um nome, e tentar dizer para você quem foi o autor. Mas eu sei quem está por trás do autor. Isso é hoje o ponto do Salmo 119, a inspiração do Espírito Santo. Eu tenho crido, irmãos, como pregador da palavra de Deus, que a Bíblia nos foi dada e inspirada através do Espírito Santo do Senhor. E por ser inspiração do Senhor, quem é o autor do texto sagrado? É o próprio Espírito Santo de Deus. Eu creio nisso e tenho crido nisso. Na nossa teologia sistemática, o Millard Erickson vai falar que na inspiração nós cremos que a inspiração das Escrituras é uma influência sobrenatural do Espírito Santo, exercida sobre os autores da Bíblia, que fez com que seus textos fossem um registro preciso da revelação, ou resultassem de fato que? Resultassem de fato na? Isso é a certeza que eu tenho da autoria. E é com este olhar, e é com esta fundamentação, é com esta solidez que eu leio a Escritura e creio. Eu não sei o nome, não está escrito o autor, eu não posso questionar a conversão dele, o Evangelho ou não. Eu não preciso dessa informação. O que eu creio, a Bíblia me diz, que a Escritura que está em nossas mãos, ela é a revelação dada por Deus através do seu Espírito, e isso a torna palavra de Deus. Eu estou falando isso, irmãos, porque hoje há uma ideia no mundo da pós-modernidade, do relativismo, né? Há uma ideia do mundo desconstruído, do mundo desconfigurado. E quando você encontra com a palavra, já há muita gente que diz que a palavra é uma invenção da igreja, né? Criada dentro das estruturas da igreja para corromper a igreja ou para manter os fiéis sob controle. Pelo amor de Deus. Se nós começarmos na igreja batista, na igreja Praia da Costa, a acreditar numa tolice dessa, o que vamos fazer é duvidar de tudo e de todos. Ou nós cremos e sabemos que a Bíblia é revelação de Deus, ou vamos jogar tudo que é do Evangelho, da manifestação de Deus fora. Não façamos isso. Eu creio na revelação de Deus, na inspiração de Deus através do seu Espírito. Quem nos afirma isso? A própria Escritura. Veja lá. A própria Escritura. 2 Timóteo 3,16 diz assim: toda a Escritura é divinamente o quê? E mais, veja o que diz o apóstolo Pedro. Pedro vai começar no versículo 20 dizendo: sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia de Escritura de particular interpretação. Agora 21. Porque a profecia nunca foi, ele vai dizer lá, nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram, inspirados, diz ele, pelo seu Santo Espírito. Olhando para essa palavra inspirada como revelação de Deus, eu quero procurar rapidamente 3 verdades, 5 minutos em cada uma delas, mas só 3 verdades, para você hoje entender que a palavra de Deus é a verdade e que você pode crer nessa palavra como sendo a verdade. Sabe qual é a primeira consideração que eu trabalhei a partir deste salmo? Primeira consideração, número 1. A palavra de Deus diz o que é verdadeiro. Vamos ler todos juntos? A palavra de Deus diz... Irmãos, se você sair daqui convicto hoje disso, eu já ganhei tudo que eu poderia ganhar, eu já ganhei a minha viagem para cá, eu volto para casa feliz. Eu não vi dizer outra coisa aqui que não seja isso. A palavra de Deus diz o que é verdadeiro. Porque se você crê nisso, a minha tarefa aqui ficou muito fácil. Você vai pegar a sua Bíblia em casa, vai ler, e todas as vezes que você ler e o Espírito Santo incendiar seu coração, você não vai dizer, sei não. Você vai dizer assim, sim, né? Coisa da igreja pentecostal. Eu recebo, eu aceito, eu pratico, porque eu confio na palavra do Senhor. Eu sei que ela é verdadeira. Você quer ver o salmista como ele era apaixonado pela verdade de Deus? Verso 42. Olha para a Escritura. Verso 42. O que ele vai dizer? Então responderei aos que me afrontam. Ele diz assim: eu confio na tua palavra. Verso 42. No 142 eu coloquei na tela: a tua justiça é eterna e a tua lei é o quê? Irmãos, o cara está convencido, ele está possuído pelo Espírito Santo de Deus, possesso pelo Espírito Santo de Deus. Ele compreendeu a absoluta verdade do Senhor, e quando os inimigos e os opressores tentam denegrir e tentam criar situações e confusões, quando imagino lá na aula da universidade, aquele existencialista ou ateu começa a falar lá um monte de bobagem, o cara diz: eu creio, eu nego o que ele diz, porque eu aceito a Bíblia, porque eu sei que ela é a verdade. Quando olho para a nossa cultura, eu digo: não posso confiar em tudo que leio na internet, não posso.
Não posso confiar em tudo que ensinam meus professores, no ensino médio, no ensino fundamental, na universidade. Não posso confiar quase em nada do que nossos políticos dizem do Brasil. Infelizmente, não posso confiar nas estatísticas, quantas vezes elas são manipuladas. Não posso nem acreditar nas fotografias. Pasme, é complicado. Eu me lembro que o nosso redator de comunicação da igreja um dia tirou uma foto minha e botou num programa Photoshop e fez um trabalho maravilhoso. Tirou as rugas, diminuiu o nariz, acertou a boca, ficou maravilhosa a foto. Mas ele não me mostrou. E de repente uma igreja pediu uma foto minha para colocar no cartaz de pregação. E quando eu cheguei no aeroporto que desci, a equipe procurava o pastor vorazmente e não me achava. Aí eu disse, por que é que você não me achou? Aí ele teve a coragem de mostrar o telefone. Aí eu olhei e falei, mas esse não sou eu. Ele falou, foi o seu secretário que mandou. Eu falei, como isto? Aí eu liguei, ô secretário, que foto é esta aqui? Que esse jeito aqui é lindo, parece o Tom Cruise, não sou eu. Ele disse, é que eu dei uma melhorada no Photoshop. Eu disse, veja que estrago você me fez. Era um engordo. E de fato, aquele não era eu. Tem hora que eu acho que aquele no cartaz ali fora também não sou eu, não. Né? Porque as fotos fazem, né? A gente fica tão bonito às vezes na foto, né? E naturalmente quando olha, fala, mas tão caidinho, coitado, né? Quando nós olhamos para esse tipo de retoque, para esse tipo de manobra, eu digo, não dá para confiar. Quando olho para a Escritura, ela é como ela é. Quando olho para a palavra, eu vejo que ela é, na verdade, a nossa faca afiada. Ela diz, espada o quê? De dois gumes, que penetra no interior de nossas almas, para nos transformar e nos mudar. A palavra de Deus é inteiramente verdadeira. Pode ser verdadeira por quê? E é verdadeira por quê? Porque é inerrante. Há uma doutrina na Escritura que ensina isso. Vamos ler lá na tela? O que é a inerrância? Vamos lá. A inerrância é a doutrina que afirma, ou você crê nisso ou você não crê. Ou você crê nisso ou você é incrédulo. E quando nós cremos, é aí que está o segredo. É o poder de Deus a se manifestar em nossa vida. Porque Deus não vai se relacionar com aquele que tem dúvidas da existência dele. Deus não vai se relacionar com aquele que duvida do seu poder e da sua atuação. Como diz Hebreus 11:6. É necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe, tenha fé. Ele vai dizer, sem fé é impossível agradar a Deus. Quando o indivíduo lê a Escritura e não crê na inerrância da Escritura, o que ele está dizendo é que os seus ensinos não são o quê? Verdadeiros. Negar a inerrância é o que há de pior. E o salmista não faz isso, ao contrário, ele vai afirmar, a tua palavra, Senhor, para sempre está firmada nos céus, diz ele. Versículo 96, ele vai dizer, veja 96, tenho constatado que toda perfeição tem limite, mas ele diz, não há limite para os teus mandamentos. E o 160, esse é magnífico, o 160, a verdade é a essência, essa é a frase, a verdade é a essência da tua palavra, e todas as tuas ordenanças, diz ele, são absolutamente eternas. Se o homem quiser conhecer tudo sobre você, tem que ir para a Bíblia. Se o homem quiser conhecer tudo sobre si mesmo, tem que ir para a Bíblia. É na Bíblia que encontramos a verdade sobre as pessoas. É na Bíblia que encontramos a verdade sobre o mundo. É na Bíblia que encontramos a verdade sobre o futuro. É na Bíblia e na Escritura Sagrada que encontramos o verdadeiro Deus revelado e manifesto na Escritura. Venha para a palavra. Quando convidar alguém para o estudo bíblico na sua casa, para o seu PG, para a sua célula, diga, você vai viajar por um universo onde Deus existe, por uma verdade que é real e por uma palavra que é verdadeira. O homem que criou uma reforma fundamental na religião dizia, quando, porém, o coração se apega à palavra de Deus, ele pode dizer sem vacilar, vamos juntos? Esta é a palavra de Deus, que não pode mentir. Não podemos nos perder, nós somos uma igreja da reforma. Nós somos uma igreja que vem desta reforma de estrutura, de liturgia, de culto. Nós somos a igreja que distribui a Bíblia para o povo e que sabe que a Bíblia nas mãos das pessoas é o que há de melhor para o exercício do que chamamos de sacerdócio universal dos santos. A nossa maior e mais bonita doutrina, cada crente um sacerdote de si mesmo. Não joguemos fora o nosso evangelho, a verdade que do Senhor aprendemos. Ouçamos uma poesia como a do Salmo 119, que é poesia, mas não vazia, mas poesia como verdade eterna. E digamos, Senhor, nós amamos a Tua palavra, porque é isso, ela não pode mentir. Ela é verdadeira, porque representa um Deus verdadeiro. Pastor Martin Lloyd Jones, o ministro da capela de Westminster, grande reverendo, teólogo, ele disse lá nos cultos de sua capela, em um dos seus sermões, uma verdade que na verdade é uma pergunta.
Ele pergunta para afirmar o cristianismo. E ele diz assim: nosso maior problema é que nós não cremos realmente na Bíblia e exatamente no que ela diz. Isso é um problema. Tem gente que fragmenta a Bíblia e escolhe partes da Bíblia para crer. Isso é um desastre. Eu creio nisso, nisso não. Eu gosto disso, disso não. Isso eu faço, aquilo não. É como se criássemos na Bíblia uma religião fast food, uma religião do bom gosto, uma religião self-service, e nós então só nos interessamos por aquilo que nós gostamos. Este tipo de postura não cria em nós uma vida santa e pura, porque não elimina as nossas imperfeições. Nós não nos submetemos ao crivo do Senhor. É isto que ele diz. Nós lemos a Bíblia, mas não cremos na Bíblia como precisamos. Aí a pergunta dele: pensamos que a conhecemos, mas será que nós, essa é a pergunta, realmente nos apropriamos dela? E de fato acreditamos que é verdadeira para nós? Aí ele vai afirmar: isso é o quê? Cristianismo. Aí eu faço, ele perguntou e respondeu: isso é cristianismo. Mas o que é cristianismo então? As duas verdades estão lá. Quando nós nos apropriamos de fato da Escritura e acreditamos que ela é o quê? Verdadeira. Nós precisamos voltar a defender a Escritura com todo o nosso ardor, com toda a nossa alegria. Por quê? Porque a Escritura é verdade. Mas há um segundo princípio, eu vou nele agora. Qual é o segundo princípio, além de que acreditar e confiar que a palavra é verdadeira e é a verdade? Segundo princípio: a palavra de Deus diz o que é justo. Vamos repetir? A palavra de Deus diz. Num tempo de tanta injustiça, de juízes tão injustos, de tribunais tão injustos, o que dizer? Levante a palavra, erga a palavra e diga: eu creio na palavra, eu creio em tudo que a palavra manifesta e revela enquanto profecias e ensinos. Por quê? Versículo 75, abra aí, 75 do Salmo 119. Sei, Senhor, que as tuas ordenanças são justas. O 128 diz assim: por isso considero justos o quê? Os teus preceitos. Como é gostoso entender que nós podemos crer em tudo que a Bíblia diz. Não posso compreender aqueles que não gostam de parte da Escritura. Sabe quem mais amo? Eu amo muito na igreja aqueles que, não gostando de um texto da Escritura, decidem se submeter a ele. Já encontrei muita gente que não gosta dos textos que lê. Já conversei com muita gente que não gosta daquilo que está escrito. Mas eu pergunto: mas você vai obedecer? Ele disse: mesmo não gostando, eu me submeto. Aconselhei um casal para casamento e nós discutíamos sobre as rotinas do casamento. E em dado momento a moça se levantou e disse: pastor, por favor, só não pregue, por favor, Efésios 5. Aí eu disse: como assim? Não, esse texto não suporto. Eu quase que chamei, pedi para se retirar, falei: ô rapaz, manda correr. Quase. Mas eu decidi amar e dizer: vem cá, moça, deixa eu dizer uma coisa para você. Fechei a Bíblia e disse: isso aqui é verdade? Ela disse: é. Você crê que a Bíblia é a palavra de Deus? Crê. Então se submeta mesmo não gostando, porque o que esse poder vai fazer sobre a sua vida, e o impacto que isso terá no seu casamento, é algo sobrenatural. E você vai agradecer a Deus, porque mesmo quando você não gostou, você se submeteu à palavra de Deus. Como também diz a Escritura, tem que se submeter ao seu marido. Entende o que eu estou dizendo? Quando eu olho para esse texto, o que o salmista está dizendo é: não há injustiça no texto sagrado. Eu posso me submeter às partes que não descem, às partes que eu não consigo digerir, mas quando eu aprendo a amar o que Deus ama, é isso que eu vou repetir: quando eu aprendo a amar o que Deus ama, é quando eu me sinto mais amado por Ele, porque Ele diz: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama, e eu me manifestarei a Ele. No versículo 9 do Salmo 19 vai dizer assim: os juízos do Senhor são verdadeiros, justos, justamente justos. Em terceiro lugar, irmãos, e vamos terminando essa palavra, que nós temos que almoçar, não é? Terceiro lugar, a palavra de Deus fornece o que é? A palavra de Deus fornece o que é bom. Muitos irmãos chegam na igreja e quando se decidem a Jesus, perguntam: pastor, tem uma receita para a felicidade? O senhor tem uma receita para a felicidade? Eu digo: receita não, mas eu tenho o caminho. Aprendi isso estudando este salmo. Eu quero terminar o sermão onde eu deveria ter começado, mas eu decidi terminar pelo começo. Olha agora os versículos 1 e 2. O salmista, ele já bate, irmãos, com o martelo na cabeça do prego quando começa o salmo. Por isso eu quero terminar onde eu deveria ter começado, mas eu deixei o melhor para o final. O bom vinho tem que ficar no final. Se há um caminho para a felicidade, o salmista conhecia e sabe, e eu posso conhecê-lo nesta manhã. Versículos 1 e 2, está na tela. Eu queria ler com a igreja
se puder erguer os olhos para nós lermos juntos numa única versão. Olha o caminho para a felicidade. Vamos juntos? Como são felizes os que andam em caminhos irrepreensíveis, que vivem. Como são felizes os que obedecem os seus estatutos. Como são felizes. Deus quer tirar esse rostinho triste que você tem. Deus quer tirar essa amargura que você tem na alma. Deus quer colocar a vida dele em você. Abra a Escritura e quando começar a ler o tempo todo, diga: sim, Senhor. Sim, Senhor. Sim, Senhor. Irmãos, quando lemos a palavra, a depressão começa a ir embora. Quando lemos a palavra, a opressão começa a nos deixar. Quando lemos a palavra, o pecado começa a perder espaço. A glória do Senhor começa a penetrar os nossos olhos e o nosso coração. Você vai se tornando cada dia mais, pela revelação da palavra, um homem purificado. Absolutamente purificado pela verdade de Deus. Porque aqui, irmãos, está a palavra do mesmo Deus que quando nada era nada e quando o mundo era desordem. A Bíblia diz que o mundo era um caos e vazio. E pela palavra criadora ele disse: haja luz, e houve luz. E no haja de Deus, e antes que tudo houvesse, Deus disse: haja, para criar e trazer vida a tudo. Eu vejo hoje nessa mesma expressão o salmista dizendo: felizes são aqueles que ouvem o haja. Os verbos de Deus que recriam em nós e constroem em nós um caminho para a felicidade. Ao comentar esse texto, João Calvino diz o seguinte: todos os homens aspiram naturalmente por felicidade, mas em vez de buscá-la na vereda certa, preferem perambular deliberadamente para lá e para cá, por veredas intermináveis, para a sua, diz ele, ruína aí, que era um caminho de infelicidade. Tome nota, está aí. Eu nem vou aplicar porque eu não quero que você vá, mas se você quer ser infeliz, tome nota, está aí, ó. Perambule por aí, procure soluções fora, leia livros de autoajuda, gaste todo o seu dinheiro com eles, vai jogar a sua vida fora. Vai jogar a sua vida fora. Mas se procurar na Escritura, num Deus que criou você, e Ele é o Criador. Quando você foi montado do pó, irmãos, o Criador soprou em você o fôlego da vida, é o ruá de Deus, o pneuma de Deus, a vida de Deus, o Espírito de Deus. É isso que o salmista está dizendo. E quando eu leio a palavra, o vento de Deus começa a oxigenar a minha mente, o meu corpo, e eu começo, como eu respiro e estou vivo aqui, a receber essa poderosa palavra do Senhor. Para terminar, eu quero dizer o seguinte: por que precisamos correr a palavra de Deus? Por quê? Porque a palavra de Deus é um caminho seguro. Porque a palavra de Deus evita a decepção. Veja o verso 6. Não ficaria decepcionado ao considerar todos os seus mandamentos. Por que tem muita gente decepcionada? Veja o versículo 6. Porque desconsidera e não obedece os mandamentos do Senhor. Mas por que Deus nos deu essa palavra? Porque Ele nos deu esta palavra e nos dá este ensino. Ele vai dizer: mesmo que você não errasse, nem fosse enganado, você deveria e tem que ir à palavra de Deus. Por quê? A fim de que não concebesse fantasias, mas ouvisse e soubesse que aquilo que Deus diz é correto, bom e a quem? A Ele. Essa é a palavra de Deus. Sabe qual é a conclusão que tirei hoje dos Salmos? E do Salmo 119. Eu estava lendo um livro, eu creio que tem em algum lugar esse livro. Vamos voltar. Esse livro, eu sou mesmo cristão, e procurando responder a minha pergunta sobre por que é que eu tenho que ler o Salmo 119, para compreender o que de Deus. E sabe o que esse cara respondeu? Deus não é Willy Wonka. Aí eu me lembrei, quem já assistiu esse filme? Qualquer um dos dois. Se você assistiu da minha esquerda, você é velhinho, viu? Você tá... Foi em preto e branco, não foi? Vamos entregar. Quem como eu assistiu o primeiro? Levanta a mão. Tem velho nessa igreja, hein? Meu Deus do céu. Agora, quem como eu não se deu o trabalho de assistir o segundo? Ele foi uma revisão aí do John Depp. Moral da história desse filme é que você tem lá uns personagens muito interessantes. O vovô Joey, não é? O menino, como chama? O menino Charlie. E eles são convidados a entrar na fábrica de chocolate. Aquilo é muito interessante. Eles entram naquela fábrica porque ele ganha um cupom para visitar a fábrica. E eles assinam um contrato para visitar aquela fábrica. Assina o contrato, ele nem leu, assinou e entrou. E foi visitar, e vai para cá, vai para lá, é pontos e tal. E no final, só uma criança vai ganhar o quê? Suprimento eterno de chocolate. Suprimento a vida inteira. E só uma criança.
e vai ponto a ponto, criança por criança, caindo, um cai no túnel. É horrível aquele filme. Parece até tortura para criança, é horrível. Mas o que nos chama a atenção é que no final do filme a gente pensa que o menino Charlie vai ganhar o prêmio, o presente lá, o tal chocolate, porque ele até que se comportou bem. Aí o Willy Wonka chama o menino, num diálogo muito triste, diz assim: não, você não ganhou não. Aí, como assim? Por que eu não ganhei? Na cláusula 37B do contrato que você assinou, está escrito assim, exatamente assim, irmãos, eu li o contrato. Eu tomei o cuidado de botar a lupa e ler o contrato. Fax mentis incendium gloria culpa, mermo bis punitor della catum. E o menino disse: mas o que significa? Nada, eu estou fazendo o que eu acho aqui. Ele: mas como assim? Eu assinei um contrato, o artigo 37B diz isso, e significa o que você quer dizer. Exatamente, sou eu que mando aqui. E quando agora você pegou lá uma goma de mascar, flutuou com o seu avô, sujou o meu teto, porque eu sou muito bom, não vou botar você na minha premiação de chocolate. Aí o avô, frustrado, quase agarrou o colarinho do Willy Wonka e disse: mas como assim? É assim. Ele é um homem mau, ele é perverso, ele é maquiavélico, ele não tem interesse que você ganhe. Por que o Salmo 119 está aqui? Deus não tem cláusula 37B no seu contrato, não. Diga glória a Deus. Quando chegar no dia do juízo final, quando você for encontrar com o Criador, quando você chegar na presença dele, quando você deixar esse mundo, chegar para o seu Deus, ele vai dizer: você está aqui porque eu te dei tudo o que você precisava para chegar aqui. Você fez uma coisa que era preciosa. Você leu, aprendeu e compreendeu os meus ensinos, e as minhas verdades trouxeram você até aqui. Amém, irmãos? Se você errar o caminho, me desculpe. Se você se perder, me perdoe, não é culpa minha. A culpa é única e exclusivamente sua, porque você tem nas mãos a melhor e maior ferramenta para levar você, absolutamente levar você à presença de Deus, à glória de Deus, à casa de Deus, porque Ele deu uma Bíblia que é a verdade, uma justiça que é justa e um caminho para a felicidade. Que para tanto o Senhor nos abençoe. Vamos ficar de pé? Vamos orar ao Senhor agradecendo esta revelação e esta palavra que temos dele nesta hora. Vamos juntos agradecer ao Senhor. Eu queria que você pegasse a sua Bíblia agora e segurasse como um tesouro precioso. A Bíblia não é um amuleto. Não é um amuleto, não é um patuá, um cordão, alguma coisa. Ela é preciosa demais. Eu tenho 330, acho que 8, tem que verificar que chegou lá. Bíblias. Você vai no gabinete, você vai ver a mais pura verdade. 338. As minhas Bíblias são do mundo inteiro. Todos os dialetos, idiomas principais do mundo eu tenho. Vira e mexe, eu fico abrindo aquela coleção e vendo como Deus se preocupou com tanta gente no mundo, para que a palavra dele chegasse a todos os povos, tribos, raças, línguas e nações. Sabe, irmãos, a gente não está no escuro. A gente tem um GPS para Deus. A gente tem um caminho para o Senhor. E ela se chama Sagrada Escritura, a palavra de Deus. Vamos agradecer a Escritura que Deus nos deu e vamos nos apaixonar por ela. Essa semana eu desafio você a pegar os Salmos, nem que seja o 117. Leia a segunda, leia o 23 na terça, 91 na quarta, 96 na quinta. Leia o primeiro na sexta. E vai lendo, vai lendo e vai lendo. E vai dizendo: Deus, muito obrigado. Porque quando tudo isso terminar, eu não andei pelo escuro. Vamos repetir juntos? Lâmpada para os meus pés e luz. Salmo 119, 105. Luz, lanterna, vida, poesia. Poesia de Deus para nós. Deus abençoe, um bom dia, um bom domingo, um bom almoço. A glória do Senhor enche a sua casa. Quando essa Bíblia abrir, que o Espírito Santo passe aí e viaje dentro da sua casa. Amém? Vamos orar. Senhor, obrigado por mais uma vez dar o privilégio de pregar a sua palavra. Não sou nada, Senhor. Sou um servo. E o Senhor me escolheu para anunciar essa palavra tão grande, tão poderosa. Que a sua igreja possa sentir a mesma paixão que sinto hoje pela palavra do Senhor. Que a tua palavra possa tomar as nossas mentes e o nosso coração, inundados e cheios desse Espírito do Senhor. Que a nossa palavra convença nossos filhos,
nossos vizinhos, nossa igreja, nossos irmãos. E que aquilo que a gente tem dificuldade, ó Deus, que a gente abrace em submissão. Essa é a nossa oração. Ao Deus de toda misericórdia, graça e compaixão. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Vamos cantar as duas canções, senão o pessoal vai me cobrar depois, viu? E onde está o Sidney mesmo? Cadê o Sidney? Deus abençoe, querido, em nome de Jesus. A tua palavra esconde, guardada no meu coração, para eu não pecar contra ti. A tua palavra esconde minhas vestes no sangue lavei, e das tuas águas bebi, para ser uma oferta. Minha vida a ti consagrei, meus dons e talentos são pra te servir, meus bens preciosos são teus. Não vejo razão na minha vida sem ti. Tu és meu Senhor e meu Deus. Assim como o fogo refina ouro, vem tua obra em mim completar, até que o mundo possa ver a glória em teu rosto. Como descrever, como explicar o amor que vai de leste a oeste e nunca mais vai terminar. Tu me conheces bem e sabes quem eu sou. Não há como me esconder de ti, sempre sabes onde estou. É de coração tudo que eu disser, no hino de louvor a Jesus de Nazaré. Oh, 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 oh. E se as palavras não mostrarem como é grande a minha gratidão, mesmo assim, Senhor, recebe o meu louvor. É de coração. Se eu fizer chover palavras de louvor, ainda assim será tão pouco frente a esse amor. Por isso escute o pulsar, a poesia do nosso coração, do meu coração. És o caminho, a vida e a verdade. Te dou a minha gratidão. É de... Com as palmas para terminar com alegria. No hino de louvor a Jesus de Nazaré. Se as palavras não mostrarem como é grande a minha gratidão, mesmo assim, Senhor, recebe o meu louvor. É de coração. Oh, oh, oh. Mesmo assim, Senhor, recebe o meu louvor.
é de coração.